Boa noite, prazer estar aqui mais uma vez, ministrando essa palavra, e creio que Deus tem muito para falar no nosso coração nessa noite ainda, amém? Bom, acredito que para que eu esteja aqui em cima, ou então para todos os que ministram aqui, ou aí embaixo, para todos aqueles que estão na presença de Deus, se entregando ou servindo de alguma forma, muitas vezes a gente olha assim, a gente tem uma percepção de que precisamos estar bem, né? Bem para servir no nosso ministério, precisamos estar bem para poder ministrar em algum lugar, bem para poder exercer aquilo que o Senhor tem para nós, né? E nós vivemos em uma geração em que não podemos às vezes demonstrar fraqueza. Nós precisamos estar bem o tempo todo, nós precisamos dar conta de tudo, precisamos ter resposta para todas as coisas em todo o tempo. Precisamos às vezes sustentar uma imagem, e isso não fica só na nossa vida natural, também no espiritual. Com o tempo, às vezes a gente aprende a levantar as mãos mesmo estando vazio, a dizer está tudo bem quando não está. Aprendemos às vezes a liderar, a servir, a ministrar, enquanto por dentro estamos cansados. Às vezes, enquanto por dentro estamos quebrados, estamos esgotados, e mesmo assim nós insistimos em continuar, porque nós precisamos mostrar que estamos bem, que a nossa vida está bem, que de certa forma talvez estamos perfeitos. Mas há um perigo nisso, que é nesse lugar que começamos a achar que Deus só se agrada da nossa versão mais forte, da nossa versão de aparências, da nossa versão de estarmos perfeitos 100% o tempo todo. Mas nós estamos chegando no tempo de Páscoa, e a Páscoa nos confronta muito nessa área, porque a Páscoa, ela não começa com alguém forte, a Páscoa começa com alguém que reconhece que precisa de um Salvador. A Páscoa começa com um povo que reconhece que de mim mesmo, do meu próprio eu, do meu próprio ser, não há nada de bom. Por isso eu preciso de um Salvador. A Páscoa nos mostra que eu não preciso sustentar uma imagem de que eu estou bem, não preciso sustentar uma imagem de perfeição, porque eu sou ruim mesmo. Eu, no meu modo errado de ser, não há nada de bom. E por isso eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me liberte. Eu preciso de alguém que me leve a um novo nível, sabe? De alguém que me mostre a terra prometida. Se a gente pegar na Páscoa do Antigo Testamento, né? O povo era escravo, eles precisavam de um libertador. E Deus enviou Moisés. No Novo Testamento, o povo era escravo o quê? Do medo, do pecado. Eles precisavam de um libertador. E Deus enviou Jesus, o nosso Salvador, para nos dar uma vida nova, amém? E meu tema de hoje é quando a força vira uma prisão. Primeiro, o perigo de viver para sustentar uma imagem. Abram comigo em Mateus 23, versículo 27. Mateus 23, versículo 27. Primeiro livro do Novo Testamento, facinho de achar. Amém? Mateus 23, 27 diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro, perdão irmãos, estou lendo 25, esse é o 27, tá? 27, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Quando nós lemos esse texto e alguns outros versículos aqui que falam muito sobre
os fariseus, normalmente a gente pensa, nossa, esse versículo é para fulano, nossa, ciclano que tinha que estar ouvindo essa palavra. Mas não, esse texto, Jesus exorta os mestres da lei, e nós podemos nos encontrar nele. Esse texto às vezes não é para o outro, não é para outra pessoa que deveria estar ouvindo, não é outra pessoa que poderia estar recebendo. Esse texto é para mim e para você. Jesus confronta gente que parecia forte, mas estava vazia. Pessoas que estavam no templo do Senhor, ministrando a lei, ministrando a palavra do Senhor. Por fora era lindo, templos, roupas, as melhores roupas, sabe? A melhor aparência possível, mas não estavam vivendo de acordo com o Evangelho. E muitas vezes a gente se encontra nesse lugar, num lugar de beleza aparente, num lugar onde eu preciso, sabe, me vestir de um personagem, talvez todos os dias, para encarar a vida. Colocar máscaras que me impedem de viver algo de verdade, simplesmente para mostrar que a minha vida não está ruim, para mostrar que o meu ministério está fluindo, para mostrar que eu não tenho problemas. Um exemplo bem prático, às vezes a gente chega na igreja, o irmão chega assim e fala, oi paz, tudo bem? Tá tudo bem? Aí você fala, tá tudo bem. Só que muitas vezes não está. E nós sabemos disso, mas a gente está tão acostumado a se vestir desse personagem, de estar tudo perfeito, que inconscientemente a gente esconde a verdade. Sabemos que não estamos bem, e às vezes não reconhecemos que Deus pode usar o meu irmão para me curar, e nos fechamos dentro do nosso próprio orgulho. Cantamos, ministramos, servimos na casa de Deus, mas às vezes em casa a gente não ora, a gente não se prostra mais na presença de Deus, a gente não ergue mais um altar de adoração, e a gente vive de aparências. Servimos às vezes, mas por dentro estamos emocionalmente esgotados. E o problema não é estar mal, o problema é precisar esconder isso o tempo todo. Uma vida performática te mantém aceito pelas pessoas, mas te impede de ser verdadeiro com Deus. Muitas vezes nós temos vivido de performance, mas não de verdade. Uma vida performática te impede de viver uma verdade com Deus, ao ponto dele não te conhecer mais. Porque nós nos perdemos dentro de nós mesmos, sabe? No trabalho de um jeito, na escola de outro, em casa de um jeito, na igreja de outro. É como se levantássemos todos os dias, olhássemos para o nosso dia e pensássemos, de quem eu vou me vestir hoje? Qual máscara eu vou colocar hoje para mostrar que eu estou bem? Segundo, quando eu não me permito ser fraco, eu paro de depender de Deus. Às vezes estamos nesse personagem há tanto tempo que nos esquecemos de quem nós somos. Recentemente a gente teve várias palavras, falando sobre o período que o povo de Israel ficou em cativeiro pela Babilônia. E às vezes nós nos afastamos do nosso lugar que nós fomos criados para estar, no nosso jeito de ser, na nossa cultura, no lugar que Deus nos criou, e a gente se perde na nossa identidade. Às vezes a gente se afasta do propósito de Deus, a gente se veste de tantos personagens, e às vezes nós estamos assim há tanto tempo que a gente se perdeu, a gente não sabe nem quem a gente é mais. A gente perde o nosso propósito de vida. A gente perde a razão, a noção daquilo que é certo e errado de acordo com a vontade de Deus. Mas olha só, 15:5. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A vida cristã começa na dependência.
mas a performance faz você viver como se não precisasse. E às vezes nós oramos menos porque já sabemos como se faz. E começamos a nos apoiar nas nossas experiências, apoiar nos nossos talentos, nos apoiar nos nossos hábitos. E voltamos a viver uma vida de performance, como se estivéssemos andando de muleta. Aquilo que nos sustenta é o nosso talento, aquilo que nos sustenta é a nossa performance, o que nos sustenta são a nossa vasta experiência. Mas o que está sendo plantado dentro de nós? Como tem sido a minha vida no secreto? Porque o que deve sustentar a minha vida não é os meus dons, não são os meus talentos, não é a minha experiência, mas sim Cristo Jesus. Como o texto diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Ele nós não somos nada. Insistimos em nos apoiar nas nossas vontades, que com certeza nos levarão para o inferno. Por que nós não choramos mais na presença de Deus? Por que não nos prostramos mais na presença de Deus? Com verdade, porque até isso nós aprendemos a controlar. Nossas lágrimas, arrepios, emoções, tudo para fingir que nós estamos bem. Mas eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu preciso de um Salvador. De mim não sai nada de bom. Maldito homem. De mim não há nada que presta. Por isso eu preciso que alguém me salve. Me salve dos meus sofismas, me salve dos meus problemas, me salve dos meus pecados e me liberte para viver uma vida plenamente satisfeita nele. Eu preciso de alguém que remova as minhas máscaras, que remova as minhas ilusões, que remova aquilo que eu julgo ser certo, mas que não é o que eu preciso. Pare de controlar tudo, querer controlar tudo. Se renda à presença dele. Se prostre a ele mais uma vez. E ninguém precisa estar vendo, não. Se ninguém estivesse vendo o que você faz, você ainda estaria fazendo isso? Se ninguém estivesse olhando para a sua vida, você estaria correndo atrás do que você corre hoje? Se ninguém estivesse vendo os seus bens, as suas conquistas, você ainda teria o que você tem? Você ainda batalharia pelo que você tem batalhado? Se pararem de olhar para você, o que resta? Quem não se permite ser fraco, começa sem perceber viver uma vida de fé sem dependência. Eu dependo dele. Eu preciso dele. Todos os dias. Olha só para os discípulos de Jesus. Largaram tudo. Tudo. Suas profissões. Aquilo que mantinha eles de pé, aquilo que era considerado sustento. Eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Um homem que apareceu do nada, se dizendo ser o Messias. Para muitos era loucura, mas não era, porque ele era o Salvador. E aquilo que muitos julgavam ser o sustento já não valia mais nada, porque aquele que eu precisava estava na minha frente, Jesus Cristo, o meu Salvador. No qual dependo todos os dias, para levantar, para trabalhar, para criar os meus filhos, para manter o meu relacionamento, os meus ciclos de amizade, a minha própria vida. Eu dependo dele para tudo.
Uma fé sem independência vira rotina. E no lugar onde aprendemos como se faz, não entendemos como se vive. Terceiro, Deus não trabalha apesar da sua fraqueza, Ele trabalha através dela. 2 Coríntios 12, 9 diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aqui o apóstolo Paulo não escondia sua fraqueza, ele entendia o propósito dela. Ele entendeu que não é apesar da nossa fraqueza que o poder dele se manifesta, é na nossa fraqueza. Todas as pessoas que Deus fez um milagre não estavam 100%, elas tinham uma necessidade. Qual tem sido a sua necessidade? Ao ponto de você precisar de um Salvador. O que você tem ansiado? O que você tem buscado ao ponto de precisar que um Salvador entre na sua vida? Não apesar dos seus problemas, da sua fraqueza, mas dentro dela. Porque a graça dele nos alcança todos os dias e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu concedo acesso ao meu coração, quando eu demonstro que eu tenho uma necessidade, quando eu demonstro que eu preciso de algo maior, porque na minha própria força já não dá mais. Na prática, as vezes que você mais impactou alguém foram justamente quando você foi vulnerável. Quando nós concedemos o acesso ao nosso coração, a gente começa a ser transformado. Às vezes, ao nos escondermos atrás do nosso orgulho, não queremos nos mostrar fracos para ninguém, mas é na nossa fraqueza que nós garantimos o acesso dele em nós, para sermos curados, sermos transformados, sermos sustentados, sendo completamente dependentes dele em todas as áreas, num ato de confiança. Quando dizemos, eu luto com isso, eu passo por isso, Senhor, eu não consigo abandonar esse pecado, Senhor, minha vida financeira está difícil demais, Senhor, meu casamento está desse jeito, Senhor, os meus filhos estão dessa forma, eu preciso do Senhor. Eis-me aqui, fraco, derrotado, no meu jeito ruim de ser, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor, o único que pode me salvar. A fraqueza que tentamos esconder pode ser exatamente o lugar em que Deus quer nos usar. Quando a gente se desmonta, quando a gente se prostra, quando a gente se rende e vive uma verdade, sabe? Sem nos preocupar com quem está nos olhando, sem nos preocupar com o quão vergonhoso é. Ele vem, Ele nos toca, Ele nos transforma, e aquilo que era a nossa fraqueza passa a ser a nossa força. E aonde quer que eu vá, Ele passa a me sustentar. Mesmo passando por provas e tentações, lá comigo Ele estará. Mesmo passando pelo fogo, comigo também Ele vai estar. Porque eu me rendi completamente a Ele, porque eu reconheci que Ele é tudo na minha vida, porque eu reconheci que Ele é o único que pode me tirar dessa situação, mesmo que eu não esteja enxergando, mesmo que eu não perceba, algo está acontecendo. Quarto, a
cruz destrói a ilusão de que precisamos ser fortes. Páscoa aponta para a cruz, e na cruz vemos Cristo Jesus vulnerável, exposto, aparentemente derrotado. Jesus foi dado como louco, como mentiroso, como transgressor da lei, injustamente culpado pelos nossos pecados. Na cruz, Jesus estava ali vulnerável, Jesus estava exposto, para muitos estava fraco, aparentemente derrotado. Olha só o que diz lá em Isaías 53:3: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Quantas vezes estamos dessa mesma forma? Esgotados, fracos, precisando de alguém que nos ouça, precisando de alguém que nos liberte, precisando de alguém que seja justo para nós, porque às vezes nós sofremos injustiças, às vezes nós não entendemos o que está acontecendo e culpamos Deus, falamos: Deus, por que isso acontece comigo? Por que a minha vida está dessa forma? Mas nós precisamos voltar a esse lugar de vulnerabilidade, Senhor, mesmo não entendendo, eu creio que o Senhor é justo para voltar tudo para o lugar, para fazer tudo voltar a fazer sentido. Senhor, eu creio que o Senhor é fiel para me sustentar. Eu creio que apesar da minha fraqueza, o Teu poder vai se manifestar. Eu creio, Senhor, porque eu sou nada, o Senhor é tudo. Que o Senhor cresça todos os dias e que eu diminua. Que a Tua presença se manifeste na minha vida, na minha casa, no meu casamento, através da vida dos meus filhos, porque nada sou, o Senhor é tudo. E eu preciso de Ti todos os dias. Eu preciso caminhar contigo. Eu preciso olhar para você, para ver o quão ruim eu sou e buscar todos os dias uma constante transformação. Porque eu sei que só o Senhor pode me dar uma vida nova. Só o Senhor pode me transformar. Só o Senhor pode mudar a minha casa. Só o Senhor pode mudar a minha vida. Só o Senhor pode mudar a vida dos meus filhos. Só o Senhor pode mudar a nossa nação. Só o Senhor pode acabar com todas as guerras. Só o Senhor pode estar à minha frente, porque com o Senhor à minha frente nada vai me impedir. E eu prosseguirei todos os dias para o meu alvo, tendo a plena convicção de que o Senhor luta as minhas guerras, de que o Senhor está à minha frente. Não importa o que tente me parar, não importa o que tenta me impedir, eu tenho um Salvador, Cristo Jesus. A maior vitória da história não veio através de aparência de força, veio através de entrega. A cruz diz: você não precisa fingir força, porque a sua salvação nunca dependeu dela. Sua salvação nunca dependeu da sua força. Sua casa nunca dependeu da sua força. Os seus filhos nunca dependeram da sua força. Seu casamento, seus amigos, seus relacionamentos, nada dependeu da sua força. Tudo foi Deus. Se não fosse Ele, nós não estaremos aqui. Gente, quantas guerras nós já passamos, pandemia, olha só que loucura que o mundo está hoje e nós ainda estamos aqui. Foi eu que me trouxe até aqui? Não, foi Deus. Porque Ele tem um propósito na minha vida. E quando eu creio que eu preciso dEle, eu passo a viver aquilo que Ele tem para mim. Nem sempre vou estar 100%. Nem sempre eu vou estar bem. Mas sempre eu terei tudo. Porque Ele é tudo.
Ele é tudo. Tudo que eu preciso. E a Páscoa nos faz um convite. Páscoa não é sobre pessoas fortes sendo recompensadas. É sobre pessoas fracas sendo salvas. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia que no céu vai estar repleto de pessoas ruins e no inferno cheio de pessoas boas. Como assim? No inferno vão estar cheios daquelas pessoas que se julgaram boas o suficientes ao ponto de não depender de ninguém. Cheio de pessoas que se apoiaram na fama, no dinheiro, nos falsos sucessos, no próprio ego, no próprio orgulho e não precisavam de um salvador. Afinal, essas pessoas são boas o suficiente ao ponto de não precisar de ninguém, ao ponto de não precisar de nada. Mas no céu encontraremos aqueles que se julgaram ruins o suficiente ao ponto de precisar de um Salvador. Não se apoiaram no seu dinheiro, na sua fama, naquilo que o mundo julga como sucesso. Se apoiaram na pedra angular, Cristo Jesus, aquele que nos desfaz e refaz todos os dias, aquele que nos sustenta, aquele no qual vale a pena me render, o único, imutável, incomparável, o caminho, a verdade e a vida. No fim de todas as coisas, vai valer a pena, porque tudo começou nele e tudo vai terminar nele. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para ele, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. Deus não esperou nós estarmos bem. Deus não esperou nós nos organizarmos. Deus não esperou ficarmos fortes. Ele enviou o seu Filho quando ainda éramos fracos, quando a humanidade ainda precisava de ajuda, quando estávamos afundados no nosso pecado. Ele enviou Cristo Jesus para morrer por nós. Ele veio quando ainda estávamos quebrados. E talvez hoje Deus não esteja esperando mais esforço de você. Talvez Ele espera mais verdade. Verdades nas nossas orações, verdade na nossa adoração, verdade sobre as nossas fraquezas, sinceridade sobre quem nós somos, uma transparência. Isso é ser reflexo de Cristo. Mostrar as nossas fraquezas, para que no dia que Ele fizer o milagre, a gente se torne testemunho. E as pessoas olhem para nós e digam: uai, mas você não estava desse jeito? Pois é, agora eu estou de outro, porque Ele veio ao meu encontro. Ele veio de encontro à minha necessidade. Ele veio de encontro a tudo aquilo que eu precisava. Ele me desfez, eu fui moído, quebrado. Às vezes é difícil, né? Mas a gente vai ser moído para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Por isso que haja verdade nas nossas orações, verdade no nosso coração, verdade sobre as nossas fraquezas, porque é nesse lugar que a cruz faz sentido. É nesse lugar que a ressurreição começa. Ela começa no lugar da morte, no lugar da entrega, no lugar onde você para de sustentar e começa a se render. Eu queria que por 2 minutos nós fechássemos os nossos olhos e nos colocássemos vulneráveis ao Senhor por um momento. Da forma que você sentir liberdade, de joelhos, em pé, sentado, fique à vontade.
Se coloque vulnerável por esse momento. Diga: Senhor, essa é a minha necessidade. É nessa área que eu preciso de Ti. Senhor, muda a minha sorte, muda a minha vida. Toca no meu casamento, toca na minha família, toca nos meus relacionamentos, Senhor. Me transforma, Pai. Diga para Ele o que você necessita nessa noite. E se deixe vulnerável. Se as lágrimas vierem, não as contenha. Se a dor vier, não temas. Ele vem ao seu encontro nessa noite. Salva-nos, Senhor, te pedimos. Interfira em nossas vidas, Senhor. Tira aquilo que nos pesa. Tira, Pai, a nossa vida da nossa própria força. Seja o condutor, Senhor Jesus. Me molda de acordo com a Tua vontade. Que seja feita não a minha vontade, mas assim como Tu queres, ó Pai. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Nos perdoa por nos escondermos atrás das nossas máscaras. Nos perdoa por nos escondermos atrás de falsos personagens, falsas identidades, Senhor Jesus. Nos perdoa, Pai, por errarmos tanto contra Ti, por negarmos a Tua presença, por muitas vezes fingirmos chorar, fingirmos adorar. Nos perdoa, Pai. Tira-nos desse lugar de hipocrisia, de incredulidade, de pecado. Salva-nos, Senhor Jesus. Leva-nos, ó Pai, a um novo lugar. Leva-nos, Senhor, a um lugar de transformação. Leva-nos, ó Pai, a um lugar de satisfação em Ti. Leva-nos, Senhor, a um lugar de descanso. Traga descanso àqueles que guerreiam nessa noite. Traga repouso àqueles que necessitam. Traga força àqueles que estão fracos. Nos tira desse lugar, Senhor. Sacuda-nos, ó Pai. Nos leve a viver uma nova vida. Nos leve a viver uma nova vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso se parece muito com as estações do ano.
Às vezes nos encontramos no inverno, né? Onde parece que nada tem solução, onde que parece que nada está acontecendo, onde muitas sementes caem no chão, são enterradas ali, e por muito tempo há silêncio. Por muito tempo somos considerados como mortos. Parece que nada frutifica, parece que nada sai do lugar. Do lado de fora parece o fim, parece perda, mas por dentro algo está acontecendo. Assim como foi com Cristo Jesus, foi morto na cruz, levado para o túmulo, e por 3 dias houve um clima de morte, medo, angústia, silêncio que muitas vezes é ensurdecedor, porque não temos mais uma resposta, não temos mais esperança. Às vezes nós estamos sem fé para acreditar, nós não temos em que olhar, no que colocarmos a nossa fé. Mas a vida está sendo gerada no lugar aonde ninguém vê, nas nossas lágrimas, no nosso secreto, na nossa entrega. O lugar que você tentou esconder, a fraqueza que você tentou maquiar, o cansaço que você fingiu não existir, pode ser exatamente o solo aonde Deus quer começar algo novo. Jesus foi colocado num túmulo, silêncio, escuridão, aparentemente o fim, mas foi naquele lugar se tornou o início da maior manifestação de vida da história. Então, por mais que te custe, admita: eu não consigo, estou cansado, preciso de ajuda. E é nesse lugar que a ressurreição começa. No lugar onde muitas vezes somos julgados e dados como mortos. Não é no palco, não é na performance, não é na aparência, é na terra, no secreto, na entrega. Se permita ser plantado, porque em Deus, o que parece o fim, sempre carrega um novo começo. 3 dias de medo, angústia, tensão, silêncio, chegaram ao fim, quando ao 3º dia, o sepulcro se abriu. E Ele estava novamente entre nós. Aquele no qual eu deposito a minha esperança, aquele no qual eu devo confiar todos os dias. Cristo Jesus ressuscitou e Ele ainda está vivo. Ele é a minha e a sua esperança. É nele que precisamos confiar todos os dias, depositar a nossa fé, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele vive, não só no passado. 2000 anos se passaram e a igreja de Cristo continua de pé. 2000 anos se passaram e Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. E por isso hoje o Senhor te chama: levanta a cabeça, olha para frente, aonde está o seu Senhor. Não olha para o lado, não olha para a tempestade, não olha para aquilo que pode te abalar. Olha para Cristo Jesus e você caminhará sobre as águas. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à luta, Ele é o seu sustento todos os dias. Ele é o seu sustento todos os dias. Fique de pé nessa noite.
Salmo 126 diz o seguinte, é o meu texto favorito da Bíblia. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E entre as nações já se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Que nessa noite você possa sair daqui olhando para frente. Volte a sonhar, meu irmão. Volte a ter uma perspectiva de futuro. Resgata aquilo que se perdeu. Pega sua família, pega sua casa, junta todo mundo e fala: vamos seguir a Cristo novamente. Vamos continuar caminhando. É o seu relacionamento, é o seu casamento, vamos juntos, como uma família. É a sua própria vida que está assim. Diga para si mesmo: eu irei a Cristo. Nego a mim mesmo, me desfaço, que morra a minha carne, mas que de mim não saia mais nada, a não ser a presença do Senhor. Volta a sonhar, volta a fazer planos, coloque o Senhor no centro da sua vida. Tem uma nova perspectiva de futuro, novos projetos, propósitos, chamados, ministérios. Faça, vai, o Senhor está à sua frente. A Páscoa precede um tempo de vitória. Tome posse disso todos os dias, em nome de Jesus.